Bom dia, com a graça e a paz de Jesus. Nós vamos falar essa manhã a respeito do remanescente. O que é remanescente? Remanescente é um resto. Como se corta uma árvore grande pelo tronco, e aí morre, seca, queima, faz qualquer coisa, e fica o tronco. Com o cheiro das águas, com o molhado da chuva e o raio do sol, ela brota, sai um bocado de soquinha fininha, vai crescendo e vai engrossando. Em vez de ser só uma árvore grande, grossa, ela fia, sai os fios novos, os brotos, e aquilo ali é o remanescente. A mãe morreu, mas gerou muitos filhos depois. Assim é o remanescente. É um resto, é um renovo. Chama lá em Samuel diz o renovo de Davi. Porque do tronco de Jessé saiu brotos. E ali, Jessé era o pai de Davi. Foi o tronco que Deus escolheu. O tronco velho morreu. O Jessé morreu, era o tronco velho. E saiu as socas, saiu o remanescente. Então vamos mostrar o remanescente. Que é os que vão se salvar de Jesus para cá, nesse novo calendário. Que nós estamos em 2025, da vinda de Jesus. Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar alguns remanescentes, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra, quer dizer, seria destruído, se ele não deixasse o remanescente da igreja de Jesus, fundada lá em Jerusalém, no ano 33, quase extinguida por Constantino no ano 326 a 380, sobrou só um resto que escapou, fugindo pelas matas, foram sair na Índia ou em outro país, e se conservou a igreja guardada por Jesus, aparecendo depois agora, do século XX para cá, da metade do século XX para cá, começou os brotos sair. Saíram os brotos, o remanescente. Glória a Deus nas alturas. Isso aqui é mistério, irmão. Mistério. João 11:52. E nem somente pela nação, porque quando Jesus estava sendo julgado, Caifás era o sacerdote daquele ano e disse para o povo: vocês nem têm conhecimento das coisas de Deus, que está escrito, que ele seria uma árvore que vinha salvar muitas pessoas. E aí, em João 11:52, ele diz: e nem somente pela morrer, está escrito que devia um homem morrer pela nação. Jesus veio morrer pela nação de Israel, não foi? Aí ele diz: e nem somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha, lá em Constantino, no ano 326, 380, a igreja foi dividida, um pedaço escapou pelas cavernas e o outro se transformou em outra religião. Então, prestem bem atenção. E nem somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Esses fazem parte do remanescente. Tá vendo? Aí de Romanos 9:7. Também Isaías clamava acerca de Israel, dizendo: ainda que o número dos filhos de Israel fosse como a areia que está na praia do mar, o remanescente é que será salvo. Aleluia. Romanos
11:5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Aleluia. Maravilha pura, né? Isaías 10, 22, 23. Os resíduos se converterão. Sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto deles se converterá. É profundidade, irmãos. Para se encontrar isso aqui não é brincadeira. Tem que pesquisar as escrituras, se aprofundar nelas. Tá vendo, irmão? Olha, presta atenção no 10. 10, 22, 23. Os resíduos se converterão. Sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo Israel seja como a areia do mar, só um resto deles se converterá. E nós fazemos parte desse resto. Projeto de Deus, integração da igreja primitiva, fundada por Jesus no ano 33 da sua vinda, depois da sua morte, sepultamento, ressurreição. Passou 40 dias aparecendo aqui, ali e acolá. No finzinho, chamou os apóstolos lá em Betânia e acabou de esclarecer e subiu para o céu. Tá aqui. Vamos agora em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Façam pergunta. Eu estou deixando a porta aberta para vocês fazerem perguntas no Evangelho, de Gênesis e Apocalipse. Pode fazer do Velho Testamento, do Novo, sobre qualquer coisa que a religião faz ou deixa de fazer, você pode fazer. Viu? Aqui. Lucas 12, 20, 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar a vós o reino. Não quer dizer um pequeno rebanho de um não, o rebanho é grande. Os que vieram do Velho Testamento, que faz parte da igreja, né? Eles para ser salvos, tinha que sair primeiro nós, o remanescente, para poder se integrar a nós. Lá em Hebreus capítulo 11 diz assim, sem eles, sem nós, eles não são aperfeiçoados. Porque nós somos o remanescente e os profetas do Velho Testamento faz parte da igreja de Jesus também. Então veja quantos vêm de lá para cá, quando ressuscitar esse povo todo, juntando com o remanescente, vai ser uma multidão que não tem que possa contar, como você vê lá em 7 de Apocalipse. Olha aqui. Lucas 13, 24. Confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta é estreita e não influencia muita gente entrar por ela. As pessoas gostam de dar um caminho largo, não tem toco, não tem nada, passa da máquina, asfalto bom, né? Quem é que anda numa veredinha estreita, deixando uma rodovia asfaltada, né, irmão? Isso é apenas uma figura, né? Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque assim, ó Pai, foi a tua vontade. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Mateus 7, 13.
Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por elas. Meus irmãos. Vê o versículo 22, Atos 15, 17. Para que o resto dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor Deus, diz o Senhor que faz todas estas coisas. 1 Coríntios 1:9, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Meu irmão, Jesus veio buscar as coisas simples, de preferência. Não que os ricos e os sábios não possam ser salvos também, mas é muito raro. Tito 2,14. Jesus se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Maravilha! Atos 22:15. Não, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e cometa mentira. Quem são os cães? Quem são os cães que ficam de fora? Será que é cachorro? Não. Será que são os cachorros? Não é cachorro, é homens dissolutos que desvia a igreja de Deus do caminho certo. Guardai-vos dos cães. Filipenses capítulo 3. Guardai-vos dos cães. Isaías 56:10. São todos eles cães gulosos que não se podem ladrar, preguiçoso. Estão deitados e não podem se levantar. E esses são pastores que nada compreendem. Glória a Deus nas alturas. Então diz aqui, Filipenses 3, eu já falei sem estar lendo. Guardai-vos dos cães, Isaías 56, e estes cães são gulosos, não se podem fartar. Quanto mais entra, mais querem. Quanto mais entra, mais querem. Cada um tem sua igreja e vão dividindo os pedaços. E ninguém sabe onde vai parar esse fio da meada. Tudo interesse financeiro. Não deu certo o negócio material, vamos para a igreja. Pronto. Realmente, daqui a pouco tá bem de vida. Será que a igreja de Deus veio para isso, irmão? Para favorecer a carne da pessoa? Para você adquirir riqueza sem trabalhar? Se você melhorou de vida com o seu trabalho honesto, essa riquezinha que você tem, esse equilíbrio financeiro, vem de Deus. Mas fazer o que fazem aí para ricar, Jesus nunca quis daqui um centavo, nada. Ele veio construir uma igreja do Deus vivo, irmão. Uma igreja que se chama Pessoas Convertidas. Não um prédio chamado igreja com a placa. Vocês prestem bem atenção. Não vamos falar mal de ninguém, cada um vai prestar conta aquele dia. Nós estamos ensinando a verdade. João capítulo 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio para Pai senão por mim. Glória a Deus. Se ele é o caminho, como pode entrar nesse caminho, desfrutando da viúva, dos pobres, mentira, inveja, ciúme, perseguição, eliminando as pessoas, botando para fora da religião, porque não pagou o pedágio,
As viúvas, os pobres, mentira, inveja, ciúme. É assim. Provocando divisões sem amor, uns para com os outros. O apóstolo João escreveu: quem não é seu irmão, quem não ama seu irmão, que vê todo dia, como pode amar a Deus a quem não viu? Será que vai amar? Não vai. O que significa os lugares celestiais? Você quer fazer parte dos lugares celestiais em Cristo Jesus? Pois é. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não está dizendo que foi em prata e ouro, não. Nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Os lugares celestiais não é um templo que você vai lá chamado igreja. Os lugares celestiais são o povo convertido ao nome de Jesus e que vai se aprofundando na verdade, pregando, juntando o povo para Jesus e vai subindo. Você vai daqui a pouco, você está na altura que você já está no lugar celestial. Para chegar lá tem que sofrer, tem que lutar. Apacentar as ovelhas de Jesus com amor. Não se aproveitar de ninguém para puxar nada dele. O amor aparece na hora. Se tiver necessidade de atender um doente, uma pessoa com um remédio, um chinelo, tapar um buraco na casa, consertar um telhado, sai dinheiro do meio do povo. E ali é o amor. Mas não para beneficiar os cabeças. Porque da nossa cabeça nós só aceitamos ser nossa cabeça. Nosso Senhor Jesus Cristo é o cabeça do homem. Deus é o cabeça de Cristo e Cristo o cabeça da mulher. É por ordem, viu, irmão? Aprendam. Então diz aqui. Então Efésios 2, 1. E vós vivificou estando vós mortos em ofensa e pecado, em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O ar está contaminado de espírito, o ar do tempo. Aqui na nossa dimensão que nós vivemos, nos movemos, trabalhamos, tem dois reinos espirituais aqui. O reino celestial, os anjos de Deus que protegem os que são seus, e os anjos do diabo que vêm para também matar, roubar e destruir. Presta bem atenção, que diz aqui, Efésios, essa parte do espírito que opera no ar, as dimensões celestiais. A atmosfera da Terra tem 12 mil metros de altura do nível do mar. Esse espírito opera até lá, mas de lá para cima ele não sobe mais, porque já foi expulso da terra, está lá em Apocalipse, capítulo 12, que o dragão rasgou o réu e levou até essa parte das estrelas do céu, que são os anjos que caíram aqui para a terra. Então, essa dimensão até a atmosfera. Depois você tem o sistema do cosmos e tem também as galáxias, onde opera o Sol. E nós vamos até outras dimensões, como de fato, tudo por ordem e decência. Aí diz aqui, a atmosfera em 12 de Apocalipse. 12 quilômetros acima do nível do mar, e o espaço, os espíritos circulam, são dois reinos invisíveis que trabalham na atmosfera da terra e do ar, são anjos do Criador e os anjos do mal,
demônios, vêm paralelo, oposto um ao outro, do jardim do Éden, sempre trabalhando para desfazer as obras de Deus, Criador dos céus e da terra. Viu, irmão? São dois reinos, um batalhando contra o outro, o reino de Deus e o reino do demônio. O primeiro espaço são os espaços aéreos, onde os passarinhos e os aviões voam da atmosfera. Segundo, o espaço cósmico. O terceiro, espaço sideral, onde tem os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, as constelações, os asteroides, estão nessa dimensão sideral. Esses são conjuntos de... São conjuntos gados com os 9 planetas, ligados aos 9 planetas que governam do sistema solar, fazem parte, que fazem ligação ao planeta Terra, nos quais da Lua, que é um planeta mais próximo da Terra. O espaço sideral vai até 960 quilômetros do nível do mar. A atmosfera tem apenas 12.000 a 13.000 quilômetros do nível do mar. E nesse espaço que se gera nuvens com água, relâmpago, trovões, calor, frio, inverno, verão, outono, primavera, tudo é nesse espaço. Glória a Deus nas alturas. Marcos, Deus mais o sol. Em todos estes espaços, primeiros espaços aéreos, onde as aves e os aviões voam. Essa explicação, irmãos, é para poder a pessoa entender que o demônio não está só aqui na Terra, nessa expansão nossa, ele vai até a atmosfera. Antes de Jesus, eles tinham acesso ao céu, ia e voltava, tinha toda a liberdade. Na vinda de Jesus, os demônios que tinham lá no céu perturbando foram todos expulsos. Pronto, e foi estabelecido uma ordem que da atmosfera, que dá 12.000 metros a 13.000 metros, para lá não vai, nenhum demônio passa daí. Eles andam tentando de lá até a Terra. Entendeu bem, pessoal? Essa explicação é quem pesquisa, irmãos, é quem examina, que a mente vai se abrindo. Agora, depois disso aí nós vamos trabalhar em explorar outras partes. O recebimento do batismo é uma questão muito importante na nossa breve existência terrena. Nossa breve existência terrena. Nada trouxemos a este mundo e dele nada levaremos. Nada vamos chegar. O momento da nossa partida deste mundo, Jesus nos ensinou que crê no batismo. Quem for batizado será salvo e quem não crê será condenado. Então está aqui, irmão, presta atenção. A palavra batismo vem do termo grego. Batismo, que significa lavar-se, submergir, sepultar, morrer em Cristo. Romanos 6:4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Aleluia. Batismo verdadeiro, Efésios 4:5,
na figura de quem morreu, foi sepultado, cobriu o corpo com o mínimo 6 palmos, como é o corpo físico, abaixo da superfície da terra. O batismo, pois a aspersão só molha a cabeça, o corpo vai apodrecer. Isso é figurado, entendeu? O batismo por aspersão não tem nada a ver com o batismo de Jesus. O batismo dos apóstolos é o batismo por imersão, é mergulhar na água, cobrir o corpo todo, não pode deixar um dedo de fora, que é a figura de uma ressurreição, um sepultamento e uma ressurreição. Você morreu com Cristo, aqui aos Romanos capítulo 6, entendeu, prezado? É a figura. Então perguntamos o que é evangelho. O que é evangelho? Você sabe o que é evangelho? Em 1 Coríntios 15, 1 a 4, onde Paulo explica com poucas palavras. Um testamento só tem valor com a morte do testador. E a morte de Jesus pelos nossos pecados, que é Novo Testamento. O Novo Testamento foi elaborado por o Pai Eterno depois da morte do testador. Ele deixou um testamento para toda a humanidade, que quem faz parte desse testamento, com a morte do testador, será participante da riqueza. Mas não é riqueza da terra, é riqueza do céu. E o sangue de Jesus, seu sepultamento e ressurreição ao terceiro dia. Se retivermos esse evangelho, seremos salvos. Isso significa que nós também devemos passar pela morte com Jesus, na figura do batismo, ou morrermos para o mundo e vivermos para Jesus. Aleluia. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. E a morte para o pecado é morrer para o estilo de vida maravilhosamente espiritual. Meus irmãos. Agora, cada um de vocês seja batizados, Atos 2:38, o mergulho na água também significa sepultamento. Olha, sepultamento. Romanos 6, 1 a 6, Colossenses 2:12, sepultado com ele no batismo, também com ele ressuscitastes para a glória do Pai. Colossenses 3, e assim como quando um cadáver deve ser totalmente coberto de terra, o homem que desistir de servir ao pecado deve ser totalmente sepultado nas águas em Cristo Jesus. Certamente vocês nunca tiveram alguém sepultado pela metade, deixando o braço de fora, o perna, o dedo, que os animais vão lá e arrancam, a carne é putrefada e vão se alimentar com restos mortais. Tem que ser sepultado pelo menos 5 ou 6 palmos de fundura. Prezado. E o batismo representa o sepultamento do corpo velho que morreu para o mundo e viveu para Jesus. Está bem explicado? Quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. João 3, capítulo 5. A ressurreição e o novo nascimento. Que maravilha, né, irmão? Ao sair da água, o batizado já com
seus pecados todos perdoados, passa a viver para Jesus. Não quer dizer que já esteja santificado e não peque mais pecados leves que nós oferecem. Se acontecer um pecado, a palavra fora, um negocinho que você pode ter mentido, esqueceu que era um servo de Deus e soltou uma mentira para lhe beneficiar no negócio, você volta atrás, de noite você pede perdão a Deus chorando e não faça mais. Que não é pecado de morte. Pecado de morte é diferente. Então diz assim, vários versículos nos ensinam a importância do batismo. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Olha, Lucas capítulo 24, 47, grave aí, viu? 3 João, lá na epístola, 3:5. E respondeu Jesus, em verdade te digo que, aliás, não, é Evangelho, João 3:5. Te digo que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quarta, epístola de Atos dos Apóstolos 38, 22, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 8, 17, Filipe batizava em nome do Senhor Jesus. Atos 10, capítulo 47, depois da pregação de Pedro, que os gentios, junto com Cornélio, tudo era gentio, receberam o Espírito Santo, como eles receberam lá em Jerusalém. E o apóstolo Pedro perguntou no final, poderá alguém que está aqui nessa tarde recusar a água para não ser batizado, desde que vocês receberam o Espírito Santo como nós no passado? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, 1-5. Paulo encontra 12 varões, 12 homens, que foram discípulos de João, batizados lá no Jordão por João Batista. Paulo perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram, nós nem nunca ouvimos que haja Espírito Santo. E que vocês foram batizados, então? Eles disseram, no batismo de João. Aí Jesus disse, mas João batizou com água para a remissão dos pecados. João batizou para a remissão dos pecados. Ele não batizou o batismo completo. E os que ouviram foram batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Em nome de Jesus Cristo, porque quem não crê que Jesus veio em carne é mentiroso. 1 João, 2 João, lá, não, 1 João, lá na epístola, diz assim, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é o espírito do anticristo, que havia de vir, e eis que já está no mundo. 1 João, capítulo 4, 1-5. 2 João, epístola 1, verso 7. Novamente, o apóstolo prega, todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse Espírito é de Deus, mas o que não confessa,
é o espírito do anticristo que havia de vir. Então, tudo que fizerdes, seja por palavras ou por obras, tem que ser feito em nome de Jesus para a pessoa física. Porque o Filho não salvava ainda, não tinha direito de salvar. O Filho foi criado na eternidade, já está com o Pai. Primeiro vem a lei, o sacrifício, aquilo, tudo que fizer lá, aquilo não tem valor nenhum. Vem Jesus. O Espírito Santo veio do céu avisar para aquela jovem que no seu ventre ia gerar um corpo, um filho. Mas esse corpo não era dessa terra. O nosso corpo se desfaz na sepultura, porque do pó vieste, para o pó voltarás. Mas o corpo de Jesus veio do céu e para o céu voltou. Aleluia! Que profundidade, irmão! Que maravilha! O corpo de Jesus não ficou na sepultura, meu irmão, porque não era carne, não era feito aqui da carne humana. Ele era a junção de uma jovem apenas com o Espírito Santo vindo do céu direto na sua cabeça, entrou no seu corpo, tomou o seu ser. Quando ela disse, como pode acontecer isso ao anjo Gabriel? Como pode acontecer isso, visto que eu não conheço o varão, era virgem, irmão. Virgem. O anjo disse, o fruto que vai nascer de ti, descerá o Espírito Santo sobre o teu corpo e se transformará o verbo em carne. Então, Jesus é o seu nome físico. O Jesus Filho não tinha direito de salvar. Presta atenção, pessoal. Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, deve ser feito em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Infinitos versículos em toda a Escritura, normalmente no Novo Testamento, tudo é feito em nome de Jesus. Ao nome de Jesus se dobrará todos os que estão no céu e na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo veio em carne. Colossenses capítulo 2. Em nome de nosso Pai seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém.